Bom, hoje a gente está trazendo um tema bem diferente, que é a iridologia comportamental. Então, eu tenho falado no Instagram já sobre vidas passadas, sobre regressão, tenho falado sobre constelação familiar também no Instagram. Nós tivemos a Renata, que é uma colega de constelação, que ela é lá da região de Porto Alegre, que também ela dividiu live comigo esses dias. A Elisângela, nós dividimos live no Instagram na segunda-feira. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre iridologia, que é um tema fantástico também, é um tema que eu gosto muito. E é uma ferramenta ótima para quem já trabalha com terapia ou para quem tem a curiosidade do conhecimento, de buscar o conhecimento. Então hoje vai ser uma live direcionada a isso, a gente vai falar sobre iridologia. Por que eu coloquei ali iridologia comportamental? Porque na verdade existe dois tipos, a iridologia se divide em duas áreas. O pessoal do Instagram está me escutando bem? Quero que vocês coloquem feedback aí se dá para me ouvir perfeitamente. Aqui no Facebook eu já tive o feedback. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, na página da TSP Terapias, que é a minha página lá. Ok, Luciano. Confirmando ali que o áudio está bom. E acredito que no Facebook também. Então, pessoal, o que é a iridologia comportamental? Então, em algum momento vocês vão me ver olhando para cá, que eu estou falando com o pessoal do Facebook, e aqui eu estou conversando com o pessoal do Instagram, tá? Então, vou me dividir entre vocês, mas vai dar tudo certo. Olá, Jussara, obrigado pelo feedback, que está perfeito o áudio. Então, vamos lá. Então, pessoal, a iridologia, ela é uma ciência bem antiga, ela não é uma coisa que surgiu agora, assim. Ela já é uma ciência que há muito tempo vem tendo seus experimentos e se trata exatamente da observação da íris do olho. Por que eu falo íris do olho, né? Porque algumas pessoas têm dificuldade em compreender que a íris é parte do olho. Então, é essa parte colorida do olho, né? Que é a íris, que é o que a gente observa, é o que a gente faz a análise. Então, a gente tem a pupila, que é aquele bem, né, que é a bolinha, vamos dizer assim, mais escura no centro do olho. Depois, ao redor dela, a gente tem a íris e depois tem o globo branco ali, né? Então, o que a gente observa na iridologia é justamente a parte colorida do olho. E daí a gente vai encontrar a íris castanha claro ou escura. A gente vai encontrar a íris na cor verde, na cor azul, né, que são as cores mais comuns que a gente conhece, né? E a questão das cores, elas também refletem, em relação à cor do olho, ela também reflete algo, ela também tem está trazendo uma informação da parte orgânica. Mas, antes da gente entrar nessa parte, eu quero explicar que a iridologia, ela se divide em duas áreas, tá? É um estudo muito profundo. Então, existe a iridologia orgânica, onde a gente estuda toda a base, toda a parte orgânica do corpo. Pela iridologia orgânica, existe um mapa, tá? Então, porque esse mapa ele já vem sendo estudado e alimentado durante muito tempo. Então, existe um mapa da íris com todas as localizações de todos os órgãos. Então, nos dois olhos, né? Então, a iridologia orgânica, ela vai trabalhar especificamente na observação dos órgãos. Ali a gente consegue perceber aqueles órgãos que já nasceram com uma tendência, né? Então, por exemplo,
Se a gente percebe ali que o estômago, né, quando a gente vai analisar eles, vê a região do estômago e percebe que ele tem uma fragilidade, todo o estresse, toda a tensão que a pessoa vai acumular ao longo da vida vai ser direcionado por o estômago. Então, essa pessoa vai ter tendência a ter problemas no estômago. É mais ou menos dessa forma que se trabalha com a iridologia comportamental. A gente vê as tendências. Então, é como se o olho revelasse para a gente os órgãos que já nasceram com fragilidades, que já têm uma tendência a adoecer ao longo da vida. E a gente pode, então, trabalhar com a prevenção. Então, a iridologia orgânica, ela trabalha com esta parte, com a parte da observação na íris, buscando o foco na parte orgânica. E a iridologia comportamental, é interessante porque a gente vai observar a mesma íris, mas os sinais que aparecem ali, a leitura ou a interpretação desses sinais, a gente faz de uma outra forma, né? Buscando a compreensão para a parte emocional, para a parte energética. Então, para a gente entender assim, a nossa estrutura ela é formada pela parte física e também pela parte energética. E esta parte energética que compreende os chakras, que compreende os nossos corpos, né, perispírito e tudo mais, a gente consegue ter a observar através da íris como está a energia em cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, na nossa íris a gente tem a divisão no mapa, assim. Então, geralmente a parte de cima da íris ela é voltada, ela mostra, não é que ela é voltada, ela mostra tudo que é ligado ao cérebro, digamos assim. E a parte de baixo da íris aos nossos membros inferiores. Então, aqui a gente está trazendo a relação da parte orgânica para que vocês entendam, porque quando eu vou observar pela parte comportamental, um sinal naquela região superior, ela já me traz algo mais ligado a uma questão emocional, a uma questão voltada à mente da pessoa. Então, a gente consegue fazer a relação nesses pontos e entender o que aquele organismo ou o que aquela pessoa está passando. Então, RAID é um método que existe dentro dessa observação da íris e que traz essas relações para nós. Foi estudado ao longo, né, de todo o estudo que se fez, 4 tipos de íris. Olha que interessante, 4 tipos de íris entre todos os seres humanos. Interessante isso, né? Existe apenas 4 tipos de íris entre as pessoas, entre os seres humanos. Então aqui a gente consegue, nesses 4 tipos de íris, a gente consegue ter uma descrição comportamental básica de cada íris. Então, cada tipo de íris, ela vai revelar para nós uma tendência comportamental, tá? Um modelo comportamental. Eu sou apaixonado pela iridologia, porque ela me ajuda a abreviar a minha anamnese. Ela me ajuda a identificar de cara as partes de fragilidade e também as partes de força do cliente, da pessoa que eu estou atendendo. Tá? Conforme eu for falando, vocês podem ir colocando perguntas aí, tá, pessoal? E o pessoal do Instagram, eu vou pedir para vocês, vão dando coraçãozinho aí para mim entender que tá bom, né? E também para que o Instagram vai avisando as pessoas que a gente está no ar já, tá bom? Facebook também. Então, assim, existem 4 tipos de íris, né, entre todas as pessoas, tá? E cada tipo de íris, cada modelo, ela vai ter as suas peculiaridades. Então, por exemplo, existe íris joia, íris corrente, íris flor e o ponta de lança. Tá? São os 4 tipos de íris que existem entre todas as pessoas. Então, por exemplo, se eu pegar 3 pessoas que têm íris joia, elas têm modelos de comportamento que é padrão. Mas a íris de cada uma dessas pessoas vai me revelar características diferentes.
porque daí é como se eu estivesse olhando como se eu estivesse olhando o DNA mais específico daquela pessoa, como se eu estivesse olhando a, o particular dela. Então, são 4 pessoas que têm íris joia, mas não quer dizer que as 4 vão ter o mesmo tipo de comportamento. Existe tendência, mas lá na íris de cada uma dessas pessoas existem sinais específicos e estes sinais, então, só vai ter lá na íris. Então, do João, por exemplo, que é a íris joia, vai ter sinais na íris dele que não vai ter na íris da Maria, que não vai ter na íris da Berenice, que não vai ter na íris, entende? Então, cada íris ela vai ter a sua particularidade conforme a pessoa que está ali na minha frente. Então, isso é interessante porque quando eu observo a íris, eu consigo entender quem é a pessoa que está diante de mim, quem é a pessoa que está com aquele sofrimento, quem é a pessoa que está com aquele problema. E dessa forma fica mais fácil, porque daí eu entendo por quê, ou como, ou qual o caminho que ela chegou até aquela situação. Então vamos entender um pouquinho de cada íris. É claro que eu vou dar uma base, né? Vou falar aleatoriamente, porque é só para a gente ter um conhecimento e ter um entendimento. Porque esses dias me perguntaram como é que eu conseguia chegar a um diagnóstico, a um conhecimento tão rápido da pessoa ali, né? Então, da pessoa, do cliente, enfim. Então, assim, para a gente conseguir observar eles, não adianta você ir lá na frente do espelho, arregaçar o olho e ficar tentando descobrir, ou chegar na frente das pessoas e tentar olhar o olho dela, porque não vai dar certo. Existe uma lupa específica para isto e também um equipamento de foto, tá? Que eu tenho na clínica, que é um equipamento com uma objetiva específica que a gente consegue fotografar a íris da pessoa. E daí eu abro no meu computador lá e junto com o cliente a gente vai analisando essas áreas. Então, a iridologia, ela não é um tratamento, ela é algo que vai me possibilitar um diagnóstico, digamos assim, um diagnóstico energético, um diagnóstico emocional, um diagnóstico para mim compreender a estrutura daquele corpo, a estrutura daquela pessoa que está ali comigo naquele momento. Então a íris ela me abrevia muito isso. Então, né, as pessoas perguntam como é que tu consegue chegar tão rápido a uma descrição, a um comportamento observando a íris. É uma das coisas que eu faço no início, na primeira entrevista. A pessoa chegou lá, eu já vou tirar uma foto da íris, porque daí eu consigo entender o tipo de comportamento que existe ali, uma tendência, né? Então, veja, íris joia, íris corrente, íris flor e ponta de lança. São os 4 tipos de íris que existe aqui. Vocês já devem ter visto falar Yin e Yang. Yang é uma energia de ação, tá? Yin é uma energia de tranquilidade, é uma energia de meditativa, uma energia mais calma em relação a Yang. E esses 2 tipos de energia eu consigo perceber. Então, tem pessoas que são mais Yang, mais da ação, tem pessoas que são mais Yin, que são mais contemplativas. E daí a gente consegue fazer a união. Pessoas que são Yang, mas que tem Yin junto, vibra junto. Pessoas que são Yin, mas tem Yang junto, vibra junto. Então a gente consegue ter os 4 padrões. A pessoa é apenas Yang, ou é apenas Yin, ou é Yang com tendência Yin, ou é Yin com padrão Yang. Então são as quatro estruturas que estão dentro que a gente consegue perceber através da íris. Então vamos lá, íris joia. Íris joia, geralmente, ela descreve pessoas que têm um modo mais racional, eles agem mais pela razão, tá? São pessoas que são mais resistentes, no sentido racional. São pessoas que costumam apresentar uma tendência a lidar muito bem com números,
a lidar muito bem com projetos, e por isso são pessoas que se dão bem na área de administração, na área da engenharia, nas matemáticas, porque são pessoas que costumam utilizar a parte racional para as coisas, tá? Então, veja, só que são pessoas que elas costumam ter uma resistência mais para as coisas. A parte emocional, elas lidam de uma outra forma, diferente da íris corrente, diferente da íris flor, diferente do ponta de lança. Íris joia são pessoas que têm uma tendência a ser mais 1 e 1 tem que ser 2. Não pode ser 1,99 e nem 2,1. Entende? Então são pessoas que as coisas precisam estar no papel, tem coisas, as coisas seguem uma determinada regra, uma determinada lei. Então são pessoas um pouco mais rígidas. E desta forma, elas são rígidas também na forma de pensar. Ok. Então, aqui a gente tem pessoas no Iris Joia que eles vão se dar muito bem nessas áreas mais da razão, de números, de cálculos, tá? Ótimos administradores, ótimos contadores, enfim, pessoas que vão trabalhar com números, que vão trabalhar mais com a lógica, mais com a razão. E a gente vai entendendo algumas coisas daí para frente. Íris corrente. As pessoas da íris corrente são pessoas que elas têm uma tendência mais sentimental, elas sentem mais. E também são pessoas rígidas, assim como o íris joia, mas são rígidas no sentir. Então, quando sente saudade, é muita saudade. Quando sente amor, é muito amor. Quando sente ódio, é muito ódio. Esse é o íris corrente, entende? Ele leva ao extremo os sentimentos dele. As pessoas da íris corrente, elas vieram para ser pessoas espiritualizadas. Então, é interessante aqui a gente perceber a diferença entre essas duas íris, o íris joia, que é mais racional, e a íris corrente, que é uma pessoa que ela vai mais para a parte emocional. Então, eu costumo dizer, gente, íris corrente não quer dizer que a pessoa seja boba. Ela é inteligente, ela é esperta, ela tem a sua inteligência, mas o modo dela lidar com a estrutura emocional, com os sentimentos, é diferente. Ela tem uma tendência a levar tudo para o extremo, as pessoas da íris corrente. Tá? Então, elas sofrem bastante. O que um íris joia, por exemplo, vê uma situação de uma pessoa que de repente está passando fome, ele vai lidar com aquilo ali de um modo mais racional, né? E o íris corrente, ele vai sofrer junto essa fome, entende? Ele é capaz de se atirar lá e ficar sofrendo junto com aquela pessoa lá. E aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque é por isso que muitas vezes, quando você vê, você está envolvido num problema que nem lhe diz respeito. Mas as pessoas da íris corrente, elas vieram para ser espiritualizadas, elas têm uma intuição muito aguçada, elas têm uma mediunidade mais aflorada que as outras íris. E aqui é importante a gente explicar isto da mediunidade, já que eu falei. Todo mundo tem mediunidade. As pessoas geralmente me perguntam nas palestras, quando eu estou falando sobre iridologia, explicando os modelos comportamentais dentro dessa técnica do Haid, dentro desse modelo, a mediunidade, todo mundo, os 4 íris têm sua mediunidade. Mas as pessoas de íris corrente, elas têm uma sensibilidade mais aflorada. Então é aquele tipo de pessoa que numa multidão ela consegue perceber um lá no meio que não está bem, que não está legal, que não está com a sua energia equilibrada. E a tendência dela é ir em direção a essa pessoa para ver o que está acontecendo. Íris corrente pode estar numa festa, vai sentar alguém do lado dela que ela nunca viu antes e vai começar a contar todos os problemas da vida dela para o íris corrente. As pessoas de íris corrente têm uma tendência a atrair pessoas problemáticas para o seu lado.
Tá? Então, isso também é algo que precisa se observar, porque ela funciona como um carregador de bateria de celular. Ela faz uma troca. Então, sabe quando você ouve do seu amigo assim, ai, Hilton, é tão bom ficar do teu lado, só de ficar do teu lado já melhorei. Só de chegar perto de ti, me dá um abraço, meu amigo. Ai, teu abraço já me faz bem. Por que isso? Porque há uma troca aqui de energia. O íris corrente pega a energia dele, leva para lá e pega a do que não está bem e traz para ele. O que não estava bem sai feliz da vida, serelepe pela vida, e o íris corrente fica ali, murcho, sem saber o que aconteceu. Dali um pouco ele está para baixo, abatido, sem força, desanimado, se atira em cima de uma cama e dorme umas 2 horas para poder repor aquela energia. Então, essas são algumas características interessantes das pessoas de íris corrente. São pessoas que gostam muito de ajudar, são pessoas muito boas e vão no excesso. Lembra do extremo? Elas vão no excesso. Elas acabam muitas vezes se prejudicando na ânsia de ajudar. Ela consegue tirar dela o que ela não podia tirar dela para dar para alguém, achando que ela está ajudando a outra pessoa. E, na verdade, não está ajudando a outra pessoa. Na verdade, ela está ajudando a outra pessoa a se manter na inércia. Aqui é uma questão de ajuda que a gente pode conversar numa outra live, né, para a gente compreender esse processo do ajudar. E aqui entra muito as questões da constelação, para a gente conseguir entender esse processo de ajuda. Muitas pessoas que estão com problema hoje é porque ajudaram demais no passado, tá? E isso não é uma receita, mas é algo para que a gente possa olhar. Mas, enfim, as pessoas de íris corrente têm isso, têm um coração muito grande. E por causa desse coração muito grande, muito bondoso, acaba muitas vezes se colocando em verdadeiras armadilhas, em verdadeiras situações complicadas. As pessoas de íris corrente que costumam ir lá na minha sala de terapia conversar comigo, elas chegam com a energia muito baixa, que antes de eu começar qualquer processo com ela, eu preciso direcionar ela para um reiki, preciso direcionar ela para uma terapia com florais, preciso direcionar ela para uma meditação, para que ela recomponha a energia dela, para poder o processo de terapia ter o efeito ali. Mas é assim, as pessoas de íris corrente, elas são assim. Elas têm essa tendência. Então, são pessoas que vieram para ser espiritualizadas, mas que fogem da espiritualidade, como o diabo da cruz. E aqui é interessante a gente falar que, de novo, quando eu falo em espiritualidade nas minhas lives, eu não estou falando de religião, eu estou falando aqui de energia que é livre, que nem o oxigênio. A sala onde você está agora, o quarto onde você está nesse momento, a sua casa, a rua, a cidade onde você está, ela é cheia de energia, da mesma forma como o oxigênio. E você se conecta a isto. Você se conecta à energia da espiritualidade ou não se conecta. É a opção que você faz. Você se conecta a isto ou não. Você respira o oxigênio ou não. Só que se você parar de respirar o oxigênio, vai dar problema, né? E se você deixar de se conectar com a espiritualidade, também vai dar problema. Então, eu costumo dizer, não importa a forma como você vai buscar essa espiritualidade. Para mim, não importa porque não é como, não tem a ver com religião. As religiões fazem muito bem a sua parte. Tem pessoas que conseguem ter o seu caminho espiritual independente, né? Que entendem, olha, Hilton, eu vou numa floresta, eu vou num bosque, eu me abraço numa árvore, eu faço minha meditação lá, eu me energizo lá, eu preciso botar meus pés no rio, preciso me conectar com o mar, e isto é minha espiritualidade. Perfeito. Agora tem outras pessoas que não conseguem sozinho, que precisam de uma religião, e a religião vai ajudar ela naquilo que ela precisa perfeitamente. Então, as pessoas de íris corrente, elas vieram para ser espiritualizadas. E por mais que elas fujam, elas vão, em algum momento, serem pegas e vir para o caminho da espiritualidade.
Gente do Facebook, vocês estão muito quietinhos. Coloquem para mim aí alguma manifestação para mim entender que vocês estão aí, tá? O Instagram tá bem movimentado ali, mas coloquem comentários, alguma coisa para mim entender que vocês estão aí, que vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio aqui. Então, as pessoas da íris corrente, elas precisam ter muito cuidado com tudo isso. E geralmente as pessoas de íris corrente vão ser atraídas por pessoas de íris joia. Olha que interessante. Elas vão buscar pessoas de íris joia. E aqui precisa ter cuidado porque o íris joia, ele massacra o íris corrente. Ele transforma o íris corrente num capachão se não tiver cuidado, né? Porque o íris corrente, ele é muito servil. Ele serve, ele gosta de ajudar. E ele é intuitivo. Então, ele chega aqui e diz, eu acho que o Wilton tá com sede. E mesmo antes do Wilton pedir um copo d'água, ele já tá vindo com a água. E isso é maravilhoso. Na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez e na quarta já começa a ser observado. Porque as pessoas de íris corrente, elas têm uma tendência, olha o que eu vou falar, gente, é algo impressionante. As pessoas de íris corrente, elas têm uma tendência a serem excluídas, a se sentirem excluídas, se sentirem rejeitadas. Vejam o que eu disse. Elas vieram para lidar com a sensação da rejeição. As pessoas da íris corrente. É a segunda íris que a gente está falando hoje, tá? Elas vieram para lidar com a sensação de rejeição. E então, uma pessoa, para não se sentir rejeitada, o que ela costuma fazer? Ela cria um personagem. E geralmente o íris corrente, ele vai para o personagem do bonzinho. E vamos combinar que ser bonzinho o tempo todo é um saco, né? É chato pra caramba. Porque daí começa a ficar pesado para essa pessoa. Porque ela começa a servir. Então, ela percebeu intuitivamente que o Wilton está com sede, ela já vem com um copo d'água para o Wilton. Isso é legal na primeira vez, na segunda vez, mas chega uma hora que as pessoas não querem ter as suas coisas adivinhadas o tempo todo. E daí as pessoas começam a excluir. Não chama ele porque, ele, sabe? Então as pessoas, então justamente aquele personagem que ele criou para não ser excluído, que é o bonzinho, as pessoas vão acabar excluindo porque há um excesso na bondade. Lembra que eu falei? Íris corrente, ele vai para os extremos, tá? Mas quando fica brabo, quando dá para ser ruim, ele é perverso. O íris corrente, ele tem essa oscilação. Ele custa para ser tirado do seu eixo, do seu equilíbrio, mas quando ele precisa vir, ele vem com tudo. As pessoas da íris corrente, elas têm uma tendência a ir para profissões de ajuda. Então, são professores, são psicólogos, são médicos, são terapeutas. Mas isso não quer dizer que não possa ter uma pessoa de íris corrente que se formou em engenharia, que se formou em administração, que se formou em, enfim, pode. Só que ela vai fazer aquele trabalho de uma forma que vai desgastar ela ao longo da vida. Vai chegar um tempo que aquilo não vai mais fazer sentido para ela. E daí ela vai precisar largar aquilo e vir para a área da espiritualidade. E vir para a área da ajuda. Ou ela não vai saber valorar o trabalho dela. Muitas vezes dificuldade de cobrar, porque ela fica com pena, ela acha que se não cobrar as pessoas vão gostar mais dela. Vocês estão se identificando, gente? A gente começa a falar e às vezes a pessoa vai se identificando, né? Isso é interessante. Mas as pessoas de íris corrente, ela tem essa coisa da bondade, assim, ela tem essa coisa da grandiosidade. Mas ela acaba se colocando muitas vezes em enrascadas por causa disso. Íris flor. A íris flor, a gente tem aqui um comportamento de pessoas que elas vão mais ao mundo da lua. Elas vão mais para a parte da fantasia. Então, são pessoas que são muito conectadas à área da arte, ao teatro, à dança, enfim, à pintura, né, a coisas da beleza,
do belo. São pessoas que choram assistindo um filme, choram assistindo uma peça de teatro, choram escutando uma música. São pessoas apaixonadas por, de repente, por algo que não existe ainda, né? Então, a Iris Flor lembra da flor, assim. São pessoas que costumam trazer dentro da sua beleza, do seu encanto, a fantasia, tá? Então, aqui a gente precisa também observar essa questão. A Iris Flor não gosta de trabalhar em lugar fechado. Se botar a Iris Flor numa sala fechada para trabalhar, com contabilidade ainda, fixe, essa vai adoecer e não vai durar ali. Se você pegar uma avenca, por exemplo, e deixar fechada numa sala, uma violeta, e deixar fechada numa sala, sem luz, sem movimento, o que vai acontecer com ela? Vai murchar. Esta é a Iris Flor. Então, ela fica sem energia, ela fica sem vida dentro de uma sala fechada. Ela não pode trabalhar dentro de uma sala fechada. Mas também é o tipo de pessoa que não pode trabalhar no tumulto. Já o íris corrente, ele gosta dessa coisa, porque ele é muito sociabilizado. Ele gosta dessa coisa de troca, de cumprimento, de estar no movimento ali, de estar com pessoas. Então veja que interessante o que a gente pode buscar em iridologia para seleção de pessoas nas empresas. E eu tenho em Santa Maria e na região várias empresas que me contratam para isso, para fazer a seleção, porque isso me ajuda, eu não preciso uma série de questionários, de perguntas e de testes, eu olho a íris da pessoa e já tenho um caminho para entender como que ela funciona e qual vai ser o ambiente ideal de trabalho para ela. Então, vejam que fantástico isso tudo que está na nossa íris. E havia um matemático muito antigo que ele já dizia, né? Os olhos é a janela da alma, né? E está tudo ali. Então, as pessoas da Iris Flor, elas têm essa coisa do romantismo, elas têm essa coisa da fantasia, do belo. Ficam na frente de uma vitrine horas olhando, ou numa exposição de quadros, de paisagens. Essa é a pessoa de Iris Flor. Mas isso tudo que eu estou falando são comportamentos, são tendências que são padrão, porque dentro dessa íris flor eu vou ter sinais específicos que só vai ter na íris dela e que vai me descrever com exatidão o tipo de personalidade dessa pessoa. E ponta de lança, gente. Ponta de lança, minha nossa, ponta de lança é aquela ventania, ponta de lança é aquela energia, é aquela vibração. São pessoas que enchem uma sala sozinho. São pessoas perfeitas para preparar uma festa para ti. Se tu quer alguém para preparar uma festa para ti e que vai pensar em tudo, sai por aí com uma lupa olhando para identificar um ponta de lança, porque ele vai saber organizar, ele vai saber preparar esta festa. As pessoas que têm a íris ponta de lança, na verdade, é a mistura dessas outras íris aqui. Ela tem um pouco de joia, um pouco da íris corrente e um pouco da íris flor, tá tudo aqui dentro. Então, é um processo energético que ferve e que traz para essa pessoa a tendência do equilíbrio, a tendência da energia, entende? Que traz para ela o movimento, né? Olá, Diva. Olá, Mari. Que bom que tu tá aí. Olá, Michele, a Jussara. Quem mais está aqui no Facebook me acompanhando? Vamos dar o alôzinho aqui para mim. Maria Rosa, que bom. Elisiane. A Elisiane deixou uma pergunta aqui. Desculpa a pergunta e o meu desconhecimento, mas o tipo de íris tem algo semelhante com os signos, por exemplo, o signo de peixes, tendência a ser corrente e outro. Entendi. Eu nunca fiz essa relação do zodíaco com a observação da íris, tá? Mas é mais ou menos por isso, é mais ou menos por esse caminho. Vai descrever tendências comportamentais,
tá? Quando eu observo a íris de uma pessoa, eu estou ali observando uma tendência comportamental, né? Então, isso que eu estou explicando para vocês aqui são tendências, são caminhos que essas pessoas tendem a percorrer, né? Então, acredito que sim, que tenha, que dá para fazer uma relação, dá para fazer um estudo aí, bem interessante. Olá, Cleusa, olá, Elisângela, Sara, muito obrigado pela presença de vocês. Oi, Eloy, que bom te ver aí. Ela colocou aqui, tudo bem? Quando te ouvia, lembrava do jeito que o novo ministro da Saúde olha, sem encarar nem as câmeras. Eu fiquei lendo essa questão de olhar para os olhos, né? Eu tenho muito disso. Quando uma pessoa chega à minha frente, eu olho nos olhos dela, porque isto me faz demonstrar para ela que eu estou presente, que eu estou ali junto com ela. Então, quando eu olho nos olhos, eu estou dizendo para aquela pessoa, eu estou aqui com você, presente, agora, aqui, né? Porque é complicado você estar olhando para uma pessoa e ela está, né, atenta em outras coisas e não em você. Então, é interessante também. Oi, Michel. É interessante também essa observação. Vamos voltar para as íris? Pessoal do Instagram. O Instagram ele tem 60 minutos, tá? No Facebook eu consigo ir um pouco mais. Então, se encerrar no Instagram a live, corram para o Facebook, vão lá na minha página, procurem TSP Hilton Moura, Terapia de Sincronicidade Pessoal, vocês vão achar a live correndo lá. Bom, mas vou tentar encerrar junto, tá? Então, pessoal, olá, Roberto, um abraço para ti também, que bom que tu está gostando. Vamos indo. Então, nós falamos sobre íris joia, íris corrente, íris flor e ponta de lança. Então, as pessoas ponta de lança, que eu estava explicando, são aquelas pessoas mais elétricas, mais energizadas, né, que movimentam tudo. Então, se a gente parar rapidamente para pensar aqui, onde é que estão a maioria dos pontas de lança aqui no Brasil, pessoal? Onde é que vocês podem pensar um estado aí que vibra com tudo, que é festa, que tem energia para cima? Quem é que lança esse desafio para mim aí, que coloca, que responde para mim? Onde será que está localizado essa maioria das íris ponta de lança, desse agito, desse auê, dessa alegria, dessa energia grande que transmite? Em que estado será que eles estão aqui no Brasil? Vou deixar para ver se alguém me responde aí no Instagram ou no Face, se alguém dá um chute aí para ver se consegue responder para mim. Em que estado será que está localizada a maioria dessas íris ponta de lança aí? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma estrutura de personalidade mais centrada, uma estrutura de personalidade que leva mais os seus costumes, né, que tem um foco diferente. Os italianos, né, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul esta concentração, né, os alemães, e isto mostra para gente, e quando a gente vai observar íris aqui, a gente encontra muito íris corrente. As pessoas de íris corrente têm muito centradas aqui, muito concentradas aqui no Rio Grande do Sul. E as pessoas de íris joia, né? Que a íris joia são aquelas pessoas mais racionais, que são mais que agem mais pela razão. E as pessoas de íris corrente são aquelas pessoas mais bondosas, que têm uma imensidão de amor e vai ao excesso. Então veja que interessante. E as pessoas de ponta de lança, quem respondeu Bahia, a Cristina e o Michel, e a dona Carminha ali, é isso mesmo. Elas estão mais concentradas lá. Não quer dizer que nós não vamos encontrar na Bahia pessoas de íris corrente, pessoas de íris joia ou pessoas de íris flor. Vamos encontrar. Mas lá a gente vai ter uma tendência, né, a achar a maioria da ponta de lança. Assim como aqui no Rio Grande do Sul, a maioria é joia ou corrente. Bom, então a gente tem 4 padrões básicos de íris aqui. Íris joia, corrente, flor e ponta de lança. Agora, gente, existe a relação nisso tudo, porque eu posso ter uma pessoa que tenha íris joia, e quando eu vou olhar a íris
dela, eu percebo que junto tem traços do íris corrente. Então aqui já me dá um outro tipo de personalidade. Então é uma íris que me traz as duas informações, que está junto lá, o padrão corrente e o padrão joia. E aqui eu já tenho um outro tipo de personalidade. Lembra que eu falei em rigidez? As pessoas de íris joia, elas têm uma rigidez no modo de agir. E as pessoas de íris corrente, ela tem uma rigidez no modo de sentir. Imagina tudo isso junto. Rígido no, na forma de agir e rígido na forma de sentir. Então, se a pessoa não souber ter o equilíbrio com esses dois padrões, ela surta. Sabe aquela coisa de ela vê uma situação, ela vai, corre para ajudar, ela ajuda. Depois ela fica se martelando, por que que eu ajudei? Por que que eu não cobrei R$ 20 que fosse? Por que que eu fiz isso? Sabe esses questionamentos? Eles joia com tendência, com um padrão corrente junto. Né? Aqui a gente está falando de algo que é tendência, tá bom? É algo assim que é uma característica comum. Aí a gente precisa analisar isso tudo para ver se a pessoa ela vai ser mais voltada a íris corrente ou mais voltada a íris joia. Tem tudo isso. Tá? Então, quando a gente consegue observar a íris ali com a lupa ou com essa lente que eu tenho lá, né, para tirar a foto, a gente consegue entender melhor. Então, existe um íris joia, ele pode ser a mistura do íris joia com íris corrente, ou um íris joia com íris flor. Ele vai ter essa mistura aí. Tá? Um íris corrente, ele pode ser um íris corrente com traços do íris joia, pode ser um íris corrente com traços do íris flor. E aqui a gente tem um outro padrão muito interessante. Lembra que eu falei que as pessoas de íris flor, elas têm uma tendência ao belo, a se emocionar com um filme, se emocionar com uma música, se emocionar com um teatro. E daí, oi Maria Eugênia, e daí ela tem uma tendência ao romantismo. Então, veja, íris corrente veio para lidar com a sensação de quê? Sensação de rejeição. Quando ele é um íris corrente com traços do íris flor, ele vai sufocar a pessoa do seu relacionamento, a pessoa com quem ele estiver se relacionando. Um, pelo medo de perder, e outro pelo excesso do romantismo, certo? E tem uma coisa muito interessante dentro disso de romantismo. Eu acho que eu vou precisar uma segunda live com vocês falando sobre iridologia, porque é tão fantástico essa área. Ela me deixa tão... me motiva tanto que nem a constelação. Mas me motiva tanto porque é tanta coisa interessante reunida numa íris. Mas aqui a gente consegue perceber a estrutura para os relacionamentos, né, das pessoas. Então, veja, um íris joia, ele tem tendência a atrair um íris corrente, certo? Então, o íris corrente ele é mais tranquilo, ele é mais calmo, mais contemplativo. E o íris, o íris joia, ele age mais pelo racional. Então, quando o íris joia está namorando com alguém do íris corrente, veja só, o íris corrente ele precisa sentir. Então ele é muito do toque, do abraço, do beijo. Para ele entender que uma pessoa ama ele precisa sentir isto. Não adianta só falar eu te amo. Esta frase eu te amo tem que vir junto de um toque, junto de algo que signifique para a pessoa de íris corrente. E o íris joia, ele não consegue entregar isso. O íris joia, ele entende assim, ó, que se ele chegar para a pessoa de íris corrente com quem ele está tendo relação e trouxer uma caixa de bombom, ele já está dizendo eu te amo. E o íris corrente está esperando mais. O íris joia vai ficar uns minutinhos sentado ao lado do íris corrente, vão falar de coisas da política, do trabalho, enfim, e o íris corrente louco para falar sobre amor, sobre sentimento. Dali um pouco o íris joia vai dizer, bom, agora eu já estou indo embora, preciso ir lá, preciso trabalhar, e vai embora. Para o íris joia, ele está amando na sua intensidade, do jeito dele.
Mas o íris corrente está esperando mais, ele quer um abraço, ele quer ficar, ele quer esse contato que muitas vezes o íris joia não vai conseguir entregar. E daí é que começa o conflito nas relações. Vocês estão vendo quanta coisa interessante a gente consegue observar olhando a íris da pessoa. Então veja que quando o íris joia tem a relação com o íris flor, ele é romântico no seu excesso de comer pipoca junto, ele quer aquele grude, de sentar para assistir um filme comendo a pipoquinha, se beijando todo o tempo, muito grude, muito grudado, papai e mamãe todo o tempo. E daí vai sufocar. Imagina uma pessoa com padrão corrente e flor, levando aos excessos do seu amor, da sua paixão, namorando um íris joia. É uma relação que não vai durar muito se o íris corrente, com flor aqui, não souber buscar o equilíbrio. Ele vai sufocar o íris corrente, o íris joia, ele vai tentar prender o íris joia e o íris joia vai se soltar e vai picar a mula fora. Então vejam que interessante. Então o íris corrente, ele pode trazer a mistura do íris flor, e isso vai descrever um outro tipo de personalidade. O íris corrente, ele pode ter a mistura do padrão joia, e isto vai trazer outro tipo de personalidade. As suas rigidez, as suas crenças, como que ele vai lidar com as suas crenças, como que ele vai lidar com a sua energia, com a parte espiritual, vai ter influência disso tudo. E o ponta de lança, ele já é a mistura dessas três íris aqui. O que vai acontecer é que um ponta de lança, ele pode ter um ponta de lança com uma tendência maior ao joia, ou com uma tendência maior ao corrente, ou com uma tendência maior ao íris flor. Vocês estão entendendo? Então é assim algo fantástico. O estudo da iridologia, ela me deixou assim apaixonado por essa área, porque eu consigo utilizar ela em muitas áreas. É uma ferramenta de diagnóstico que eu tenho no meu trabalho, na TSP, que eu observando a íris da pessoa ali, tirando uma foto, eu já consigo fazer todo um processo terapêutico com ela. Eu já sei que tipo de terapia vai ser mais adequado para aquela pessoa, porque não adianta eu vir querer convencer o íris joia de que se ele fechar os olhos e se concentrar, ele vai conseguir acessar uma vida passada. Para o íris joia não existe isso. Se tu não mostrar um cálculo matemático para ele, ou um livro científico que comprove isso, ele vai ter dificuldade de aceitar isso. Ele vai ter dificuldade de se concentrar. É aquele que se concentra com o olho aberto e o olho fechado, porque ele quer ver o que está acontecendo ali. Entende? Então, as pessoas da íris joia, ela tem uma dificuldade maior de se entregar a essas coisas da parte mística, da parte holística, do sentimento, mas não quer dizer que não se possa trabalhar isso, né? Então, já uma pessoa de íris corrente, uma pessoa de íris flor, vamos embora, vou fechar o olho, vou me concentrar e vou sim acessar uma vida antiga, e ele vai e tem sucesso e é mais fácil. Então vejam quanta coisa, pessoal. E às vezes as pessoas chegam lá na minha sala achando que eu já vou colocar em processo de regressão no primeiro dia. E se eu fizer isso, a chance de dar errado é enorme. Você vai perder um tempo tentando se concentrar, se você for um íris joia, e não vai conseguir. Ou você vai ficar numa ansiedade tão grande, né, íris corrente, vai ficar numa ansiedade tão grande para ver a outra vida que você também não vai conseguir se concentrar e vai falhar. Então, é uma responsabilidade grande que a gente tem de entregar um trabalho bem feito, né? E esta é a minha linha de atuação. Essa é a forma como eu aprendi a trabalhar, e a TSP, que é Terapias de Sincronicidade Pessoal, que é a minha linha, que é um projeto que eu desenvolvi, ela tem essa metodologia. E com essa metodologia é que eu consigo ter sucesso nos atendimentos que eu faço, né? Nós temos o curso de formação em psicoterapias holísticas, que inclusive estava com data para começar agora em maio, mas a gente precisou fazer esse retiro aí para ordenar várias coisas no mundo e na vida, enfim. E então a gente vai ter que adiar isso aí. Mas com certeza nós vamos ter o nosso momento de iniciar essa formação.
Uma pessoa está me perguntando sobre os chakras aqui, as relações. Eu estou preparando um e-book sobre a energia dos chakras. E esse book eu vou disponibilizar ele gratuitamente, tá? Nas minhas redes sociais. Então, para você que ainda não me segue no Instagram, siga lá no Instagram. Para você que ainda não me segue no Facebook, a página da TSP, segue lá. A gente está iniciando um canal no YouTube também, porque a tendência, gente, são cursos online, são palestras online. Então, quem gosta do meu trabalho e da minha linha de explicar e, enfim, a forma como porque eu sou bem reto e direto, assim, não tem muita enrolação, eu vou entregando o conteúdo como ele realmente é, porque eu corri muito para realizar esses cursos. Eu me virei da sala para a cozinha desde os 16 anos, 15 anos, 16 anos, correndo atrás desse conteúdo que hoje eu tenho como metodologia no meu trabalho com a TSP. Fiz cursos em vários lugares, com vários professores de fora do estado. É uma caminhada longa, então eu gosto de abreviar o conhecimento, de facilitar o conhecimento para as pessoas que realmente querem. Então, vocês podem me procurar como Wilton Moura lá no Facebook, no YouTube, e já se inscrevam no canal lá, já vão, porque em seguidinha já tem algum conteúdo lá. Em seguidinha a gente vai começar a entregar conteúdos lá no YouTube. A gente está preparando um curso online de radiestesia, que é o trabalho com pêndulo. E esse e-book dos chakras que eu estou falando para você, eu vou disponibilizar ele gratuitamente. É uma pesquisa que eu fiz e eu estou sintetizando ela, e você então vai poder conhecer um pouco mais dos chakras. E para você que tem interesse em fazer a formação depois nas psicoterapias holísticas pela minha metodologia, já vai ter esse meio caminho andado. Então vocês fiquem atentos nos meus canais, nas minhas redes sociais, porque logo logo a gente vai disponibilizar esse e-book gratuitamente para você. E aqui a gente está chegando ao fim, uns 2, 3 minutinhos já para acabar a nossa live. Então, se você vê sentido no que a gente conversou hoje aqui, indique a minha rede social para os seus amigos, para os seus familiares, vão marcando pessoas, pode enviar esse aviãozinho no Instagram para as pessoas, o coraçãozinho para que vá chegando esse conteúdo às pessoas, aqui no Facebook também, para que as pessoas possam ir conhecendo esse tema, né, e possam ir se aprofundando. A Elisiane me deixou uma pergunta aqui. Por exemplo, se alguém é íris corrente, como sabemos, se a pessoa tem uma tendência comportamental de outra também, isso, aí a gente precisa ir com a lupa lá e olhar, porque sim, aparece, tá? A gente tira foto, ou quando a gente observa com a íris, Elisiane, a gente consegue perceber os dois padrões junto ali, tá? A gente consegue perceber as duas estruturas na mesma íris. E a gente consegue entender esse esqueminha aí dos comportamentos. E depois, gente, tem a cor. O que será que significa cor verde? Sabia que todos nós nascemos com olho verde? E ao longo da vida ele vai mudando de cor? Por que será que foi para azul? Por que será que ficou castanho? Por que será que ficou castanho escuro? Que tipo de comportamento ou de estrutura orgânica as pessoas de olho castanho têm que as de azul não têm e que as de olho verde não têm? É bastante coisa. Quem sabe uma próxima live sobre iridologia a gente pode falar um pouco mais sobre o que tem a ver a cor dos nossos olhos, a cor da nossa íris, com tudo isso que a gente conversou hoje, né? Tem bastante coisa aí. Gente, quero deixar o meu abraço para vocês, o meu carinho. Muito obrigado por me acompanhar nessa 1 hora aí, eu falando bastante com vocês. Na semana que vem a gente vai ter mais live, provavelmente na terça-feira e na quinta-feira. Então fiquem atentos nas nossas redes, porque em seguida eu já estou colocando para você qual vai ser o próximo tema. E tem uma enquete que eu deixei aqui no Facebook, que você pode estar acessando ali depois e respondendo o tema que você gostaria de ver para a nossa próxima live, tá? E com certeza eu vou trazendo. E a gente pode trazer temas holísticos também. Se você quer entrar mais na parte energética, mais na parte espiritual, tô aí. Só me avisa ali
Instagram, já estou me despedindo, 20 segundinhos, ele já vai desligar. Muito obrigado, Mari, Juliette, Ana Lúcia, muito obrigado, Michele, pela presença de vocês, né, Maria Eugênia, o Michel também está lá. Até a nossa próxima live, muito obrigado, Cris. Sou um apaixonado mesmo, gosto, trabalhou comigo, tu sabe bem como é que é, e a gente vai trabalhar mais. O Instagram já foi. E aqui o Facebook segue mais um pouquinho. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Deixem aí nos comentários para mim que assunto você gostaria de que eu trouxesse mais para você, que tema você gostaria que eu abordasse nas próximas lives. Vão ajudando a construir tudo isso aí, porque nós precisamos aproveitar esse momento de retiro, né, que a gente está dentro de casa, e buscando conhecimento, porque depois nós vamos precisar muito desses conhecimentos todos, porque o mundo vai vir diferente, tá bom? Então vão deixando nos comentários aí os temas, os assuntos que vocês querem para as nossas próximas lives, para os nossos próximos encontros, tá bom? Fique em casa na medida do possível, se cuida porque o bicho é violento e tenha um pensamento positivo. Até o nosso próximo encontro, terça-feira. Tchau, tchau. Um grande beijo para você.